Essa história está definitivamente muito estranha, mas e no Capistão? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A deputada Joyce Hasselmann sofreu uma série de ferimentos em seu apartamento funcional em Brasília, sem se lembrar do que aconteceu. Algo trágico, evidentemente que desejamos pronta melhora a ela e ressaltamos de antemão que não pretendemos acusar ou tecer observações levianas sobre o fato. Apenas nos interessa entender o ocorrido, porque isso tem sim uma visão libertária importante sobre punição a crimes nessas condições. Todas as informações que damos aqui foram retiradas de entrevistas dadas por ela a diversos veículos de mídia e algumas informações divulgadas pela Polícia Legislativa. Eventuais especulações ou observações são meras conjecturas minhas que, ressalto de antemão, não têm peso de acusação. A própria deputada alegou em suas entrevistas que não se lembra do que aconteceu na noite do dia 17 para 18 de julho, de sábado para domingo retrasados. Segundo ela, a última coisa que ela se lembra foi que estava vendo uma série na Netflix e, em seguida, acordou numa poça de sangue no closet, próximo ao banheiro, sem nenhuma memória do que teria acontecido. Inicialmente achou que havia caído apenas, mas depois se deu conta que haviam muitos ferimentos e começou a se questionar se teria sido apenas uma queda. Ela viu marcas de sangue no banheiro e no espelho que não podiam ser explicadas por uma simples queda. A partir deste momento, existem algumas contradições em suas entrevistas. Na primeira entrevista, dada no dia 22 de julho ao SBT, ela diz que ligou para uma amiga para tentar marcar um dentista. A preocupação dela era estética. Ela fez alguns exames no dentista e o dentista falou que ela deveria fazer mais exames porque o problema era mais sério. Então, ainda no domingo, ela fez exames no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Note que ela fez os exames usando um pseudônimo. Tudo indicava que ela queria permanecer anônima, não queria que o caso ganhasse a imprensa, se tornasse público. A tomografia, porém, indicou 5 fraturas na face e uma fissura na coluna, além de outros ferimentos na cabeça e joelhos. Ela continuou sem comunicar isso a ninguém, inclusive mantendo posts em suas redes sociais sem mencionar o fato. Até que, na quinta-feira, dia 22, o SBT ficou sabendo do caso e entrou em contato com ela. Então ela decidiu dar uma entrevista explicando o ocorrido. Nessa primeira entrevista ao SBT, lançada ainda no dia 22 de julho, ela omite a presença do marido no apartamento. Mesmo quando a repórter pergunta diretamente, ela desconversa. Sabemos, pelas entrevistas posteriores, que o marido estava sim no apartamento com ela em outro quarto. Essa tentativa de preservar o marido pode ser compreendida pelo fato de que, se resumirmos o fato ocorrido, a descrição de que havia um marido e uma mulher sozinhos em um apartamento e a mulher aparece cheia de ferimentos no dia seguinte, a primeira coisa que todos vão pensar é culpa do marido. Se falar que caiu da escada, bateu o rosto na maçaneta da porta, são chavões que, infelizmente, são até conhecidos por pessoas que trabalham na área. Geralmente isso é briga doméstica e a mulher quer preservar o marido. Todos sabemos que tanto a polícia quanto a opinião pública iria tratar o marido como principal suspeito. Não estou fazendo acusações aqui, não sabemos o que aconteceu, mas sendo esse roteiro tão comum, resta certo que essa seria a principal suspeita. Portanto, se ela não se lembra do que aconteceu, ou se por qualquer outro motivo ela quer evitar acusações contra o marido, seria muito tentador para ela negar que ele estivesse lá ou desconversar, que foi o que ela fez. Some-se a isso o inevitável estresse de ter passado por tais ferimentos graves. É perfeitamente compreensível que ela tentasse evitar essa informação e acabasse caindo em contradição. Provavelmente, nas demais entrevistas, ela mudou o tom e passou a admitir a presença do marido porque percebeu claramente que tal fato seria impossível de manter oculto. A polícia teria acesso a filmagens, veria ele chegando e saindo do apartamento. Essa informação de que ela estava com o marido fatalmente acabaria vazando para o público, principalmente com a dimensão que o caso tomou. Portanto, era algo, na prática, impossível de ocultar, melhor admitir. Nas entrevistas seguintes, ela mudou sua declaração em alguns pontos. Veja, de novo, não estou fazendo juízo de valor aqui. Entendo que passar por uma situação traumática, de não se lembrar claramente ou ficar receosa de dizer determinadas coisas, é natural alguma contradição. Ela é a vítima nessa história. Ela disse que acordou e ligou para o marido que estava no quarto ao lado porque não conseguia se levantar. O marido cuidou dela, ele é médico, e ela
ela só foi ao Sírio-Libanês na terça-feira, dia 20, quando percebeu que os machucados estavam piorando e não melhorando. Segundo ela disse, não quis ir antes porque o dente quebrado parecia algo feio. Porém, ao mesmo tempo que admitiu a presença do marido, ela incluiu uma outra alternativa, um possível atentado que teria sofrido. Fez acusações a políticos, disse que não confiava na Polícia Federal porque poderia estar sendo influenciada pelo presidente, achou um objeto estranho dentro de casa. Então, ao mesmo tempo que ela admitiu que o marido estava em casa, ela levantou essa outra hipótese como mais provável. Novamente, a mim, parece mais uma tentativa de preservar o marido. Não estou dizendo que políticos em Brasília não seriam capazes desse tipo de coisa. Política é um jogo sujo e tem gente que faria coisa muito pior. Veja o caso do Celso Daniel, claramente assassinado por motivos políticos. Porém, ninguém iria arriscar cometer um atentado em uma parlamentar que, no momento, não tem grande projeção política, não está afiliada em nenhum grupo político significativo. Outro fator a se considerar é que ela pede para ser investigada pela Polícia Legislativa, não queria ser investigada pela Polícia Federal. Isso, mais uma vez, pode indicar tentativa dela de controlar a investigação. Ambas as polícias, tanto a legislativa quanto a federal, são altamente profissionais, mas na legislativa ela teria algum poder de influenciar a investigação na direção que quisesse, talvez para longe do marido, talvez visando objetivos políticos, ao passo que não teria essa capacidade na Polícia Federal. A hipótese de fato, a Polícia Federal tratar o caso com interesse partidário é extremamente pouco provável. Curioso que houve uma entrevista feita por ela e o marido em conjunto, onde ambos asseguraram que ele bater nela seria algo impossível, ele não bateria nela de forma alguma. Nessa entrevista, ele levantou e ela entreteve a hipótese de que sim, uma queda poderia ser responsável por todos os ferimentos que ela teve. Chamaram isso de teoria do ovo. Novamente, levantando uma hipótese que preserva o marido, neste caso até com a ajuda técnica dele próprio. Curioso como, durante essa entrevista, ela até entretém a ideia durante um tempo, mas parece que soa falso, ou talvez por interesse político, ela abandona essa hipótese e retorna à hipótese de atentado. Logo depois disso, porém, a Polícia Legislativa disse que não há registros de pessoas suspeitas entrando ou saindo do prédio no dia do ocorrido e nos dias anteriores e posteriores. Bem, o fato é que não há como saber até o momento que escrevo esse vídeo se de fato houve algum atentado, houve queda com a tal teoria do ovo gerando todos os ferimentos, mas uma coisa fica clara, existe uma teoria que parece ser evitada pela vítima a todo custo, mesmo ela não se lembrando do que houve: a possibilidade de violência doméstica. A vítima contratou o caríssimo e muito badalado advogado Antônio Carlos Castro, o Cacai, em Brasília, o que pode indicar algum problema. Vítimas tipicamente não precisam de bons advogados. Mas se foi o marido dela mesmo que fez isso, por que ela o protegeria tanto? Bem, infelizmente isso não é incomum. Delegacias e médicos que trabalham com violência doméstica veem um grande número de vezes que a mulher protege o agressor pelos motivos mais diversos. Desde motivos sentimentais, medo da solidão, medo do barraco, medo da fama, até os motivos mais cruéis como ameaça do marido se ela falar alguma coisa. Ou casos que não se aplicariam para Joyce, mas que não deixam de ser comuns em outras situações, como a dependência econômica da mulher ao marido. Infelizmente, existe um enorme número de mulheres que ativamente protegem seu agressor. Mulheres que alegam terem caído de escada, batido com o rosto na maçaneta e outras desculpas que são até manjadas pelo pessoal. Lógico, não dá para ter certeza do que é, mas não dá para fugir da visão que o caso parece um exemplo clássico desse tipo de coisa. A Polícia Federal, de qualquer forma, bem como a Polícia do Distrito Federal e a Legislativa, já estão ajudando nas investigações e, dada a repercussão do caso, em algum momento, provavelmente, saberemos o que houve. Mas o caso nos remete a uma visão libertária importante. Como tratar a violência doméstica numa sociedade libertária? Bem, o fato é que não seria muito diferente da situação atual. O libertarianismo não propõe soluções para todos os problemas. Ele propõe solução apenas para o pior problema de todos, que é a escravidão estatal. É evidente que a agressão é crime contra a autopropriedade, mas como fazer quando a mulher não quer denunciar o agressor? Bem, hoje a polícia investiga isso de qualquer forma. A Polícia Legislativa já avisou que não se pode excluir essa possibilidade, portanto, ela será certamente
avaliada. Na ética libertária, também é possível investigar um crime mesmo sem a denúncia da vítima. Terceiros podem abrir um processo contra o suposto agressor numa empresa privada de segurança, num tribunal privado que, porém, dependerá da anuência desse para permitir a investigação e julgamento. Sem a anuência, o agressor ficaria registrado como potencial ofensor em bancos de dados de registros de crimes. Ou então, o que é mais provável, a empresa de segurança privada a qual ele faz parte poderia investigar de qualquer forma com base no aceite prévio do acusado à legislação privada daquela agência. Enfim, existem várias formas de se fazer esse tipo de investigação em uma sociedade libertária. Não é particularmente melhor do que o que acontece hoje, mas também não é pior. Nenhuma delas garante que o culpado será identificado e punido, mas a situação atual também não garante isso. Porém, o fato de envolver apenas entidades privadas interessadas em fornecer o melhor serviço para seus clientes, isso garante uma agilidade e uma atenção melhores do que os atuais. Para casos como o da Joyce Hasselman, provavelmente faria pouca diferença. A visibilidade do caso garante que a polícia estatal vai usar todos os esforços para resolvê-los. Porém, para milhares de outras mulheres que não contam com a publicidade e pressão da mídia, certamente as forças do mercado são muito mais efetivas do que o interesse estatal de investigar. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por servidor público do Ancapistão, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!